é mesmo preocupante. Não se nega o fato de estarem em busca de um meio de efetuar essa viagem maravilhosa de ida e volta ao plano físico. Mas se contam também com a colaboração terráquea, o plano espiritual tem Deus, que não cessa de ensinar aos seus tarefeiros o verdadeiro caminho da salvação. Sabemos nós que algumas inteligências cooperam com as trevas, mas só os emissários divinos, encarregados dos nossos departamentos reencarnatórios, conhecem os métodos empregados para auxiliar o feto, a sua proteção, para que chegue ao término da gestação, e o cuidado com todos os órgãos do corpo físico. Somente o departamento divino possui os mapas, a geografia dos genes da hereditariedade alojados nos cromossomos. Não conhecerem estas verdades, ocorre o que ocorreu. A rejeição fetal. Tudo é magnetismo e atração magnética é de grande importância na gestação. Eles tentam, mas não possuem sensibilidade bastante para operar num corpo onde a célula ouve é protegida pelo próprio corpo da mulher. No seu organismo estão alojados poderosíssimos elementos protetores, e ainda contam com o auxílio de um espírito com grande conhecimento magnético, que ajusta no perispírito a forma reduzida do reencarnante, enquanto o organismo da mulher, sozinho, se abraça ao ouvido e ele se apodera como grande guardião. Este trabalho é realizado técnicos capacitados e não espíritos brincalhões e repletos de vaidade. Interrogou Carlos. Se nos desencarnes fora de as equipes de Jesus muitas vezes nada podem fazer, que para a reencarnação existe maior proteção. Vou dar-lhe uma resposta pobre, mas que se encaixa. Entrar em um país é mais difícil do que dele sair clandestinamente. A preocupação com o reencarne é muito grande e somente espíritos aptos têm acesso a esse departamento. A volta do espírito à matéria é a ação máxima de inteligência e só Deus é capaz de criar tão bela obra. Os espíritos do Senhor são operários capacitados para esse extraordinário serviço e, ao realizá-lo, não são relegadas às regras impostas pelas leis da genética, na determinação dos tipos biológicos, mesmo sendo o espírito o orientador da matéria na sua organização biológica. Não podemos esquecer que tudo obedece às leis da natureza, é nela que o espírito busca os elementos necessários à união espírito-matéria. O homem deve descobrir o tesouro físico que ele é, para respeitá-lo. Nenhum cientista existe que crie a matéria física e a alma, a beleza da reprodução da célula viva, composta de duas partes: o núcleo e o citoplasma. Mas que as trevas tentem criar a matéria viva e o espírito, jamais conseguirão. Não nos cansamos de contemplar as células haploides destinadas à reprodução. O novo ser resulta da união de dois gametas. Um, feminino, o óvulo, e o outro, masculino, o espermatozoide. Da união de dois gametas, espermatozoide e óvulo, surge o ovo. Este, meio de divisões cariocinéticas, irá formar o embrião. Constituído o ovo, ele passará a desdobrar-se meio de divisões sucessivas, formando o novo ser. Cada órgão, cada função e cada característica já está predeterminada desde que é constituído o ovo. E mais que o homem busque compreendê-lo, para, extasiado, diante de tal esplendor. Fez uma pausa, sem ter sido quebrado o silêncio, e prosseguiu. Os estudiosos admitem que os cromossomos são portadores dos fatores hereditários, mas eles desconhecem o valor exato dos cromossomos com seus respectivos genes. Os microscópios trabalham em busca dos mistérios da vida, mas eles deixam de ser mistérios à medida que descobrimos Deus e Jesus e nos deparamos com a terceira revelação, que é a doutrina espírita. O que se tem conseguido descobrir já é importante para o meio científico, mas ainda é mínimo diante do que existe realmente de verdades no homem. Ao retomar ao corpo, o espírito veste novamente a roupa apertada e se aloja num ovo, vai desenvolvendo-se até formar o ser adulto e, mesmo em precárias condições intelectuais, comanda esta máquina maravilhosa chamada corpo físico. É ele, o espírito, que orienta o desenvolvimento do embrião. O espírito é o comandante dos seus corpos. Portanto, irmãos,
Não nos preocupemos com os trevosos, porque estão bem longe de descobrir a origem da vida. Podem, sim, atrapalhar os filhos de Deus e causar malefícios e muitas lágrimas com as suas experiências, mas daí a criar um espírito ou enganar a espiritualidade maior, é impossível. Deus é criador atento e ninguém consegue destruir ou adulterar as suas grandes obras. Eu senti uma enorme vontade de fazer perguntas, mas quem sou eu? Apenas escutava, muito atento. Nisso, Quintino cedeu a palavra ao Dr. Radamés. No dia em que a Terra deixar de ser materialista, os homens irão dar valor à vida física e cuidados serão tomados para que tenham saúde, paz e amor. Até lá, eles cooperarão com as organizações trevosas que, sempre atuantes ao lado dos encarnados, os levarão a uma dependência, ou tóxica, ou alcoólica. Lamentavelmente, defrontamo-nos com uma geração suicida. Não só a droga, mas o álcool também é um grande mal que se alastra. Nunca se viu tantas famílias com o hábito da bebida. Muitos jovens hoje se viciam não só no tóxico como no álcool também, e fazendo esta mistura encontram a morte. O alcoólatra é um doente não só do corpo, mas também da alma. As casas religiosas têm condição de ajudar os alcoólatras, porquanto a dependência é uma fraqueza da alma. Geralmente o doente vive problemas psíquicos, devemos buscá-los, trazê-los para fora e fazer com que o doente os enfrente a ponto. Existe também o fator hereditário. Muitos pais passam os vícios aos filhos, ensinando-lhes a beber, o que é comum em muitos lares. Cabe aos pais oferecer aos filhos a água da vida eterna, a moral divina. Quem oferece bebida alcoólica para uma criança está longe de Deus. Devemos ajudar, não com críticas, mas com amor, os viciados em álcool. Eles caminham a passos largos para os tóxicos e, em geral, de braços dados com ele. É muito triste ver um irmão caído na sarjeta, mas triste também é o que ingere álcool socialmente, e não se julga um alcoólatra. Enquanto existir no plano físico esse tipo de doença, as organizações umbralinas se fortalecerão e se julgarão donas dos espíritos reencarnados, não medindo esforços para desmoralizar os obreiros do Senhor. Essas organizações conhecem algumas partes do cérebro ainda desconhecidas pelos homens e atuam sobre elas, levando o ser a se drogar e a se embebedar. Sabemos que existe no cérebro uma série de pontos ainda desconhecidos pela ciência terrena. O cérebro é hierarquizado. As regiões mais antigas são mais resistentes que as outras, e o ser humano as desconhece. Os trevosos, entretanto, atuam sobre diversas áreas e uma delas está localizada no sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecida cientificamente como área do prazer. Mas existem outras áreas bastante requisitadas pelos trevosos e ainda desconhecidas do homem. As regiões mais antigas do cérebro, onde trabalham as organizações para melhor dominá-lo. São essas áreas mais antigas do cérebro que comandam a emoção. Algumas delas possuem as características do cérebro dos peixes. Não nos esqueçamos de que a vida física parte da água e os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. O que os raiozinhos de sol precisam é ficar atentos e não deixarem os trevosos atuar tanto junto aos homens. Quando encontrar um viciado, procurar ver, nas regiões da sua mente, se nelas estão alojados minúsculos aparelhos que levam o homem ao desequilíbrio. Que eles possuem esse poder? Perguntou Sara. Não, eles não possuem poder, apenas alguns conhecimentos. O agravante é que os encarnados adoram má companhia. Mesmo assim, a atuação das trevas não tem ação prolongada, principalmente se buscamos Deus. Não nos devemos preocupar, então? Inquiriu Samita. Sim, no sentido de buscar os meios mais rápidos e eficazes de prestar ajuda aos encarnados. Isso estamos mostrando os pontos frágeis onde eles atuam. Muitas vezes usam a pantomima, o embuste, para conquistar médiuns ou religiosos fanáticos. A nossa preocupação é de que eles estão encontrando nos jovens aliados fiéis,
Nunca se viu juventude tão materialista. Mas mesmo assim nós estamos junto aos encarnados, incentivando-os. A seguir, Radamés foi substituído pelo Dr. Quintino, que iniciou sua explanação colocando perante nós a certeza de que Deus se manifesta de várias maneiras. Esse médico nos ensinou como tratar os viciados, sem crítica, mas com respeito à sua condição de doentes. Nada é mais triste do que não raciocinar os viciados em droga ou álcool não são donos de si mesmos. Apresentou-nos vários casos de desencarne tóxico e álcool. O Dr. Quintino intuía grupos antidrogas, ministrando cursos na espiritualidade para que essas organizações atuassem com êxito junto aos dependentes. Acompanhamos os mais modernos métodos de tratamento antidrogas e também ficamos a par de como agem os traficantes, o que estão fazendo para enganar as autoridades. Até as crianças estão sendo usadas. Vimos um belo bebê levando a droga na touquinha e dentro da fralda descartável. Depois Quintino nos explicou, respondendo a uma indagação de Lilian sobre alguns artistas, que garantem aumentar sua criatividade com o uso da maconha. Disse-nos ele. É uma impressão subjetiva. Na verdade, como as capacidades de concentração e de abstração resultam prejudicadas pelo THC, piorando a coordenação motora, a produção do indivíduo é nula. Alguns julgam que a maconha ajuda o artista pelo fato de estimular a imaginação e a fantasia. Droga é droga, a ninguém ajuda, só mata. Sabemos nós que a maconha produz uma perda de memória muito forte. O indivíduo esquece o que acaba de fazer ou de dizer. Como auxilia a produzir, se ela leva ao ser a uma incapacidade de concentração. Depois, mostrou-nos um filme. O indivíduo deschavando o tijolinho de maconha, soltando as várias partes da planta seca e as limpando das impurezas. As sementes eram cuidadosamente separadas, pois provocam dor de cabeça. Aí ele pegou um papel de seda e enrolou a maconha, mas antes a batizou com cogumelo seco, usando um pilãozinho para socar a maconha. E vimos que para enrolar o cigarro já existem pequenos aparelhos vendidos em casas famosas. O cigarro contém de 250 mil miligramas de maconha. O rapaz do filme tinha muita prática, enrolava uniformemente. Depois, passou a língua sua borda para umedecê-la e grudá-la no corpo do baseado. Existe, em países onde a droga corre solta, um papel dotado de cola em sua borda, parecendo um envelope. A aula foi muito boa, só que o que nos mostrava já era muito velho para nós. Hoje a turma está na heroína e no pó. Quando pensei, ele falou. Este filme é velho, estamos mostrando um grupo iniciante na maconha, hoje as drogas estão terríveis. Como se aperfeiçoam os materiais de consumo, os traficantes estão inovando nas misturas e nas drogas sintéticas. Esperei que o Dr. Quintino fosse nos mostrar mais, deu encerrada a palestra e fomos andando calmamente, só ficando junto aos médicos Sadhu, Samita, Carlos e outros médicos que lá se encontravam. Quando saí, procurei um banco no jardim e me sentei, segurando a cabeça com as mãos. Sentia-me muito triste. Não se concebe as autoridades deixarem a droga tomar conta de crianças, jovens e velhos. Precisamos dar um basta, pensava eu, assim a juventude não conhecerá a beleza divina. Os jovens estão morrendo, quando não é desastre de carro é droga. Sara alisou meus cabelos. Que a preocupação. Você já viu faixa etária desses grupos e prestou atenção nas tatuagens, nas cabeças, nas roupas? Parece-me que eles buscam a moda das organizações trevosas. Como se parecem? E mesmo. Sara, em cada esquina existe um jovem se drogando, existem os pontos centrais, e as autoridades sabem disso e que descaso. Espere, logo teremos uma solução. Confesso que não a vejo. Enquanto isso, ficamos ao lado da mãe que espera desesperada aos filhos, da esposa que tem rival à droga, dos filhos que não podem ter herói pai. Nada se compara ao tráfico de droga, terrível,
vergonhoso e cruel. São crianças consumindo pó e vivendo como bichos. Até quando, Jesus, os seus irmãos estarão suicidando-se e matando? Assistimos, impassíveis, a filhos batendo nos pais, como se não bastasse a surra da dor do dia a dia. Quantos lares abrigam alcoólatras e toxicômanos, enquanto a espiritualidade maior luta para fazer esse transporte espírito-mundo físico? Quanto trabalho do departamento da reencarnação para nada, o ser joga fora a sua vida, não imagina ele o trabalho divino para trazer para a crosta um espírito que já se acostumou com benfazejos fluidos etéreos. Cada parte dos nossos corpos é analisada a grandes inteligências e tudo é preparado, muito bem preparado. Um espírito, para voltar ao campo de trabalho, necessita possuir uma roupa apropriada e os técnicos partem para sua tarefa. Recordo-me de um estudo sobre o ADN, quando se provoca réplicas de si próprio e formam o duplo etérico, o companheiro do corpo físico e do perispírito. Fatos tão sérios para os estudiosos e ignorados pelos materialistas. Morre a cada segundo um homem que foi levado à Terra para cumprir uma tarefa. Deus tem um plano de vida para cada filho e hoje o que mais se vê são jovens voltando para o mundo espiritual sem o diploma da conclusão do curso. Ignorantes, e não inocentes, aí, choram de remorsos. Mas ao vê-los, penso: como podem ignorar o valor da sua alma e do seu corpo? Para que se tornassem visíveis, foi preciso que grandes cientistas ajustassem as fiações e as alinhassem num elo de luz divina. Agora, jogar fora tudo isso é ignorância demais e choro de tristeza, porque a cada minuto me defronto com o lar em desespero e a sociedade impassível que nada faz para salvar o futuro, que é dos jovens e das crianças. Luiz Sérgio. Tudo está sendo feito pela espiritualidade. Falo bem, minha irmã. Pela espiritualidade, porque até nos centros espíritas poucos ajudam os toxiômanos. E eles morrendo do lado de fora. Nada mais lindo do que nos defrontarmos com um jovem sadio. É fácil reconhecê-lo. Ele não vive em turma, não chega à tarde em casa, ele é gentil com a família, com a sociedade, tira ótimas notas. É aluno cumpridor dos seus deveres. Onde se encontra um jovem assim? Perguntou Raito, aproximando-se. Nas minhas esperanças. Se Deus quiser, um dia a Terra voltará a ter crianças que brincam de bonecas e carrinhos, meninas que não pintam o rosto antes dos 15 anos, jovens que sonham com o primeiro baile e o primeiro beijo. Hoje, Sara, meninos e meninas são estuprados sem piedade pelo mundo do sexo e da droga. O lirismo ficou distante, mas acredito que vai haver uma grande mudança, porque do contrário será tarde. De que vale para um pai o conforto, o dinheiro farto, se no seu lar as sementes estão morrendo, sem futuro algum? É verdade, Luiz, respondeu Raito. Se hoje procurarmos nos colégios quem se droga, quem já provou droga, e quem jamais se drogou, vamos assustar-nos. Só um cento não conhece o mundo terrível da droga. Mas agora, vamos até as organizações trevosas, os hotéis dos dependentes e dos traficantes de amanhã. Vamos até as cidades trevosas buscar um meio de ajudar os jovens encarnados. Quem sabe se não está nos umbrais a fórmula dessa bomba que hoje aleija muitas e muitas pessoas. E mesmo, cada dependente deve ter ao seu lado uns 10 amigos trevosos, isso o consumo aumenta tanto. Gostaria de segurar bem forte as crianças que estão nascendo e as proteger com amor, para que elas possam desfrutar do espaço lindo da sua juventude. Hoje os pais temem que os filhos cresçam, eles terão de orientá-los muito bem, porque os jovens julgam-se donos do mundo e, pouco conhecendo, o mundo os domina. E deprimente verem quase todas as festinhas à roda de coca. Os jovens não sabem mais se divertir. O sexo e a droga correm soltos, isso os raiozinhos pedem a Deus todos os lares, para que neles não entre esta erva daninha que os destrói e os envergonha. Recordei de uma passagem do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15.
Felizes os que lavam as suas roupas para terem o direito de comer o fruto da árvore da vida e para poder entrar pelas portas da cidade. Lavar a roupa é limpar a veste perispiritual e, com ela limpa, entrarmos no reino de Deus e nos banquetearmos com os seus ensinamentos. Mas fora da cidade estão os viciados, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os mentirosos em palavras e atos. Muito bem colocado este versículo. Nós, os espíritas, sabemos que serão exilados da terra todos aqueles que não a respeitam. E, veja bem, os espíritos não se cansam de dizer: a porta do Senhor é estreita e só os bons passam ela. Capítulo 25. A triste história de Genaro. No Evangelho de Jesus encontramos o roteiro a seguir na nossa vida. Poucos se preocupam em buscar nele o seu alimento, e sua humanidade se encontra hoje tão desorientada. Raito convidou-nos a participarmos da reunião da casa, e logo nos encontrávamos em prece junto aos encanados. Foi quando conhecemos Genaro, um jovem de 19 anos, desencanado, que, com muita audácia, foi passando pela barreira dos lanceiros. Ele o acompanhava um dependente e, enquanto o jovem recebia um passe especial, ele, meio tonto, foi socorrido pelos amigos lanceiros. Ao retirar-se, o jovem foi para sua casa e Genaro ficou em nosso pronto-socorro, a princípio, um tanto zangado, mas logo, vendo-se protegido, começou a chorar. Nari lhe mostrou um filme com jovens sadios trabalhando para os pobres, alegres e felizes sem precisar se drogar. Genaro se lastimava muito, e eu me condoía junto a ele, vendo-o tão maltrapilho e judiado. Já mais calmo, narrou a sua história. Filho único, criado com todo mimo, a disciplina não existia para ele, só comia e tomava banho quando desejava. Os pais brigavam com a família e os amigos, sempre o defendendo quando alguém se queixava de sua má educação. Frequentava os mais caros colégios e suas roupas eram de etiquetas famosas. Genaro vivia num reino, só que num reino de vaidade e fantasia. Agredia os pais, os tios, os avós, mas, coitado, era criança ainda, ninguém percebia que ele já estava com 14 anos e já se iniciara na maconha. Genaro viajava para o exterior, mesmo tirando péssimas notas, com a conivência dos pais. Vimos a trajetória de Genaro, as festas, as experiências sexuais, os primeiros furtos. 15 anos. Festa no clube somente a família não percebia que ele estava doidão. Genaro, dia após dia, gastava o dinheiro dos pais, furtava toca-fitas, até no supermercado surrupiava mercadorias, entrava sem jaqueta e saía vestindo uma nova. O mesmo fazendo com os tênis. A primeira prisão. Genaro furtando toca-fitas, e os pais culpando a polícia. E assim ele foi caindo, passava até 3 dias sumido da família, escondido em alguma chasse drogando. Isso só ocorria quando o grupo conseguia muito dinheiro proveniente de assaltos. Os pais agora tinham a certeza de que Genaro era um problema sério. Mas mesmo assim relutavam em submetê-lo a um tratamento. E Genaro era visto caído, aqui e ali, e só usava camisa de manga comprida para não mostrar as veias necrosadas. O jovem rico, filho único, descia até a sarjeta da vida, rastejando nas calçadas, no asfalto dos logradouros públicos. Os pais, embora agredidos, tudo faziam ele, tentando colocá-lo em um hospital, mas muito tarde. Genaro era um toxicomano em última fase, difícil de ser tratado. Todas as vezes que Genaro aprontava das suas, os pais continuavam ainda a brigar com os vizinhos, com os parentes e até com a polícia. Nem parecia que fizera apenas 18 anos, olhos azuis tristes, saltados das órbitas, lábios ressequidos, nariz sempre com coriza, pele escamosa. O cabelo começando a rarear, já estava intoxicado pela droga. Os pais desejavam buscar a cura, mas Genaro, sentindo-se aprisionado àqueles que sempre lhe defenderam, fugiu de casa,
entregando-se definitivamente aos assaltos. Um dia, altas horas da noite, aquele casal ainda jovem recebeu a notícia. O seu único filho estava no necrotério todo furado de balas, a mortal alojada em seu cérebro. A mãe desmaiou, o pai desesperou-se. Perguntaram um ao outro: onde erramos? Acho que nenhum dos dois soube responder. Como pode alguém, criado com tanto amor, desprezar tudo pelo mundo do crime? Mas ali estava o drama de Genário. Para os nossos estudos assistimos às trevas apoderando-se do corpo físico e perispiritual do jovem. E o garoto, amado seus pais, foi vampirizado pelos trevosos, depois, usado como avião. Colava-se ao consumidor de drogas e após voltava ao reduto da organização para que os chefes se drogassem, aspirando através dele os tóxicos da droga. Se nada conseguia, levava surras e mais surras. Ele era para os trevosos como um pequeno traficante. No início, logo ao desencanar, Genaro conseguia aspirar pó dos seus companheiros, mas com o passar do tempo, foi enfraquecendo, e aí as surras eram terríveis, redobradas. Mas um dia ele encontrou o centro espírita e foi socorrido. Senti pelo garoto imenso carinho. Ele chorava, querendo ver os pais. Raito lhe prometeu, dizendo: agora terá de esperar. Quando você ficar melhor o levaremos. E, na primeira oportunidade, Raito cumpriu o prometido. Os pais conservavam o quarto, as roupas, todos os pertences de Genaro e lá comprovamos o desespero da saudade. A casa era o museu de Genaro, em tudo estava a sua lembrança. Nossa equipe se viu louca, pois Genaro corria pela casa toda, e os pais chorando de saudade. Todos os dias a mãe preparava o prato de um alimento que lhe gostava e colocava na mesa para que não sentisse fome onde estivesse. Todas as noites, ela cobria sua cama com um bom cobertor, como se ele ainda fosse sentir frio. Genaro, abraçado aos pais, chorava. Raito, então, indagou-lhe: que você, amando-os tanto, não os poupou da dor? Eu não sabia, não compreendo como pude fazer-lhes tanto mal. Até certo tempo eu só tirava ótimas notas no colégio, ganhava muitas medalhas, fazia até ginástica olímpica. Entretanto um dia conheci Luana e foi ela quem me fez o primeiro coquetel de drogas. Depois, o dinheiro fácil me levou a experimentar outras drogas, para chegar no inferno da coca e da heroína. E um caminho duro e sujo. O corpo grita: quero. A consciência diz: chega. A sociedade nega-nos auxílio e os colegas nos chamam de covarde. E assim a gente vai caindo até a total destruição. Enoque levou Genaro de volta ao centro espírita que o protegia. Nari era um verdadeiro pai, tratava-o com muito carinho. Mas estava na hora de Genaro ser levado para tratamento nas casas transitórias. Olhando-o, sentia um aperto no coração ao verificar que o seu perispírito continha tantas vibrações pesadas que iria demorar muito a sua cura, mas até lá tudo faríamos ele. Lilian perguntou a Raito: e o jovem através do qual ele aspirava o tóxico? Ele continua se suicidando, não sei até quando. Já o livramos uma vez, mas agora se ele se ceder vai desencanar. Não podemos servir de babás para quem não deseja ajuda. Raito, eles sofrem, e muito. A abstinência do tóxico maltrata demais o indivíduo e a droga em si também é uma violência à alma. Mas, então, que se drogam? Porque o homem não aprendeu ainda a se respeitar. Fomos rever Genaro que, de volta ao seu quartinho, tinha as pernas cruzadas, meio deitando na cama, olhando para cima. De repente, começou a gritar: tire esses monstros daqui! Tire esses monstros daqui! Nari o socorreu, ele ficou gemendo, gemendo. Até acalmar-se. O que aconteceu? Perguntei ao oriental. As trevas às vezes o atingem com projéteis de vibrações pesadas e aí Genaro volta a levar surras e mais surras, mesmo à distância, ele capta, ou melhor, liga seus antigos companheiros.
Isso precisamos levá-lo para os departamentos espirituais de socorro. Cheguei bem perto de Genaro, falando-lhe. Desligue, fixe seu pensamento nesta casa e verá os miosotes germinando em cada gesto. Não pense mais nos tristes fatos do passado, tudo está morto. O hoje é o que importa e Maria de Nazaré desceu seu manto sobre você, ela quem o abriga na sua casa do caminho. Quero ir até meu lar, morro de saudades dos meus pais, principalmente da minha mãe. Calma, logo o levaremos lá, mas não se esqueça de que você teve muito tempo para curtir sua mãe, e o que fez? Agrediu-a, não só verbalmente, mas ainda fisicamente. Sua mãe o ama, Genaro, agora o que você precisa é sarar, ficar livre dos remorsos, ir à luta contra as suas imperfeições. Ele, olhando-me, falou. Parou de pregar? Ainda não, enquanto eu puder lhe direi. Lute para se curar, até hoje você nada fez de bom. Até um dia, Genaro. Bateu palmas e disse, zombeteiramente. Magnífico, doutor. Curvei-me, agradecido. Ele deu uma gostosa gargalhada e disse, mudando de tom, quase sussurrando. Venha cá, quero lhe dar um abraço, amigo. Voltei-me e ele chorou, abraçado ao meu pescoço. A princípio, quis dar uma de durão, mas logo estávamos chorando juntos. E assim Genaro tomou-se, para cada raiozinho de sol, um filho necessitado de carinho. Nari o trata muito bem, assim como Dayal. Os lanceiros da casa, tratam o doente como se fosse um bebê. Convidados a deixar Genaro dormir, Nari acrescentou. Ele sofre demais, esperamos que logo sare. E muito triste o que acontece com esses meninos. Hoje a juventude está muito visionária, o mercado da droga bastante sofisticado, encontramos, com a cooperação do comércio, embalagens para todas as drogas, desde os frascos para crack, cachimbos, até embalagens para heroína, sem falar nas máquinas de enrolar maconha, que se compram em algumas lojas. Os lanceiros ficaram com suas tarefas e nós oramos pelos viciados, junto àquela família espírita, e diversos dependentes, como Genaro, foram socorridos. Ninguém pode imaginar o belo trabalho da prece. Como ajuda os raiozinhos de sol. E a casa que abriga Jesus se faz coberta de rosas brancas. E Deus segurando em seus braços os filhos sofridos. Já voltávamos para o nosso quarto, quando percebemos alguns trevosos rondando a casa. Chamei Raito e ele sorriu, tranquilizando-me. Deixa eles. Deixá-los. Mas não é perigoso? Alertei. Nem acabei de falar e a rede magnética dos lanceiros pescou 4 espíritos em estado deplorável. O que vão fazer com eles? Nada, só perguntar se desejam alguma coisa. Minha cabeça deu um nó, porque logo os 4 foram levados para a ala forte da casa. O que está acontecendo? Perguntei. Sendo hoje dia de preces aos toxiomanos, muitos são socorridos. Hoje foram somente esses 4 socorridos. Mas me pareceu que foram apanhando-os à força. Não, estavam apenas assustados. Ao constatarem que estão sendo protegidos, ficam gratos. Aqui irão receber todo o tratamento necessário à cura. Calei-me e fui andando, tranquilo. Ainda ouvi alguns gritos, mas logo uma voz muito linda cantava. O Senhor é meu pastor, nada me vai faltar, e as luzes foram se apagando uma a uma, só a luz divina manteve-se acesa. Cheguei ao meu quarto e imaginei todas as casas espíritas nos ajudando, mas muitos médiuns só sonham em receber espíritos e longe se encontram da doutrina de Jesus, que é servir, servir e servir. Naquela casa o trabalho era a bandeira e a ajuda eterna. Recordei-me de cada cena da vida de Genaro e pensei. Em muitos lares os pais não dormem à espera dos filhos, que às vezes nem voltam. E são crianças debruçando-se sobre um mundo que não conhecem. É preciso, irmãos, auxiliar o mundo espiritual com suas preces.
Os tongos existem não só no mundo dos espíritos, como também no mundo físico. São os grandes traficantes, os donos desta bomba que mata e aleija, o tóxico. Ali fiquei meditando. Abri o Evangelho acaso e li a segunda carta de João, versículo 4. Fiquei muito feliz quando soube que alguns de seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou. Fechando o livro sagrado, meu coração orou todos os jovens que, corajosamente, dizem não às drogas, aos vencedores desta que conseguem pisar nos espinhos sem se ferir, a esses cabras fortes que, com fé, levam uma vida digna. Felizes os pais que têm em seus lares esses jovens, tão raros hoje em dia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 26. Os trevosos e suas técnicas. E assim, voltamos ao plano espiritual, em dirigindo-nos diretamente às cidades trevosas. À proporção que nos aproximávamos, o corpo ia ficando mais denso e o ar tão pesado que a respiração tomava-se precária. Ao chegarmos, mais uma vez a curiosidade era grande, principalmente defrontarmos-nos com vários espíritos vestidos de maneira diferente, como se fantasiados. Os gritos eram estridentes e percebi que estávamos visíveis aos trevosos, porque algumas jovens tentaram convidar o Damião e o Carlos para um programa. Desandei a rir. E, o semelhante atrai o semelhante, brinquei com eles. Estás com inveja porque elas te ignoraram, retrucou Carlos. É mesmo? Que será? Feiura, nego. Disse Damião. Parem com isso, falou Nagi, não é prudente. O que precisamos fazer é orar, e muito. Queria saber, doutor, o que estamos fazendo aqui? Ao descobrirmos que parte daqui o controle do tráfico de drogas, vimos para fazer alguma coisa. Ao passarmos uma arruela, 4 trevosos tentaram barrar nossos passos. Um deles, olhando para mim, falou. Bibelô, como demorou a chegar, ansiosa me encontrava. Falava com trejeitos bem femininos. A hora não era para brincadeiras, mas Damião não resistiu. Segurou a cintura e falou. Que lindinho. Tudo fizemos para não rir, mas os garotões partiram para cima de mim, desejando me aprisionar. E o pior é que Enoque e os lanceiros nada fizeram para impedi-los. Sorte minha, Carlos e Damião também foram levados eles. Meu coração encheu-se de preocupação, mas os 4, muito felizes, iam nos levando para suas casas. Lá, encontramos mais 3 espíritos em péssimo estado vibratório, deitados em lençóis sujos, retorciam-se, completamente doidões. Observei de pronto que em seus corpos as úlceras eram terríveis. Que têm eles? Perguntei. Os otários se picavam e assim contraíram a maldita, e agora gemem de dor, respondeu-me um deles. O que estamos fazendo aqui, nas mãos desses loucos? E o raito, que nada faz nós, pensei. Os jovens nos ofereceram alimento e bebidas, tudo para nos conquistar. Nisso, notei que o chefe deles, o Liberato, foi ficando diferente. Quando Sileno me segurou forte, ele gritou. Deixe-o. Não, agora não. Vamos indagar de onde eles vieram. Dirigindo-se a mim, falou. Fale logo, beleza. De que zona você veio? Da luz, respondi de imediato. O quê? Da luz? Nós não conhecemos, ela é fogo. Se é mais que fogo, ela é a glória de Deus. Quando pronunciei o nome de Deus, Liberato tampou o rosto e caiu terra. Nisso, entraram os nossos amigos e Enoque magnetizou os 2, mas os 3 aidéticos começaram a gritar. Logo me abracei a eles, fazendo-os calar. Enoque também os magnetizou e assim os levamos para uma das inúmeras caravanas de socorro, reunindo-nos novamente. Sentei-me, ao quebrado, dizendo. Favor, não demorem tanto em nos prestar auxílio, vocês nem imaginam o que estava para acontecer. Sadhu, com aquela de tibetano sério,
falou. E o seu magnetismo, para que serve? Para pedir ajuda aos amigos como você, respondi. Eles riram e Damian, olhando-me maliciosamente, gracejou. Vem cá, bebelu. Depois, voltamos à praça e novas tarefas realizamos. Uma delas, com uma jovem. Edênica. Fomos até sua casa, que parecia local de programa. Deitada em seu leito, dava a impressão de delirar, às vezes gritava tanto que a chefe lhe dava algumas bofetadas para acalmá-la. Quando as meninas deram com a nossa presença, aproximaram-se, bem tagarelas. Perguntei o que tinha Edênica. Carlota respondeu. Loucura mesmo. Ela grita dizendo que as manchas grudadas no seu corpo são os abortos que ela fez. Ela sempre fica assim? Perguntou Carlos. Não, ela é a rainha desta casa. Quando encarnada, ganhou vários concursos de beleza e nunca desejou ter filhos, querendo continuar bela e cobiçada. Aproximei-me de Edênica e ela me falou. Lindão, hoje não estou para programa, é o dia que eles me cobram a maternidade. São os vampiros. Mate-os. Mate-os, favor. Gritava. Firmei os olhos naquela bela mulher e divisei várias fisionomias retorcidas grudadas em seu corpo. Medida que os analisava, as figuras iam ficando maiores e tenebrosas. Mal pensei no que ia fazer, quando os raiozinhos de sol entraram, magnetizaram a garota e a retiraram dali. Não vão levar as outras? Interroguei. Se você deseja levá-las para sua casa, pode, disse-me Carlos. Engraçadinho. Adorei a piada. Falei, saindo ligeiro dali. Uma delas gritou. Esperem, gente, logo vocês serão atendidos. Atingimos rapidamente a rua e entregamos Edênica, desmaiada, para o grupo de socorro. E nós ali ficamos tratando dos casos mais sérios. Foi quando Lilian gritou. Sérgio, venha aqui. Em um bueiro daquela rua um jovem, ali jogado, gemia. Lilian reconheceu. Era aquele de quem ela se servira para entrar no Vale do Brilho. Sua vigarista. Sua causa estou aqui preso, gritou, ao reconhecê-la. Enoque logo o retirou dali. Muito machucado, dizia Lilian. Que você me traiu. Atônita, ela não sabia o que responder, mas eu fiz ela. Deixe de ser bobo, garoto, não está vendo que Lilian veio lhe salvar? Feche os olhos e pense em Deus. Assim fez Enoque e também o entregou às equipes de socorro. Lilian segurou meu braço, trêmula. Sérgio, não me perdoo tê-lo levado àquele estado. Como deve ter sofrido. Esquece, menina, o importante é que já está a salvo. Estávamos ali, retirando os mais necessitados, quando aproximaram-se de nós dois espíritos trajando fardas vermelhas, dizendo. O nosso chefe mandou chamá-los. Sabe para quê? Perguntou Sadu. Não, só que há muito seu grupo está sendo observado. Temos conhecimento do que estão fazendo aqui e o nosso chefe irá levá-los até nossa usina científica. Eu orava desesperadamente, assim como todos os outros. Enoque lhes falou. Muito obrigado. Estava mesmo pensando de que maneira poderíamos aproximar-nos do chefe desta cidade. Feliz estou pelo convite e fez uma reverência. Iremos sem demora. Os dois deram aquele sorriso e estremeci, temendo o que nos esperava. Enoque sentou-se em posição de lótus e orou, ligado ao plano mais alto, colocando o departamento divino a par da nossa situação. Demorou apenas alguns minutos, mas os dois soldados estavam já impacientes. Aí, fomos andando, seguindo a guarda trevosa. Encontrava-me louco para perguntar ao Raito, ou a um dos médicos da equipe, o que seria de nós. Mas que tentasse uma ligação mental, não conseguia me fazer compreendido. Foi Sadu que me esclareceu, sério. Vamos ser transformados em bruxos ou em sabão. Sorri. É melhor sorrir do que chorar. À medida que íamos aproximando-nos do palácio do chefe, minhas pernas pesavam cada vez mais.
Olhei os outros e percebi a respiração ofegante de Lilian, Sarah e Damian. Pensei: ó, Deus, proteja-nos. E assim, varamos um longo corredor todo acarpetado, de cor vermelha, nas paredes muitos quadros, alguns até bonitos. Entramos na sala do chefe, adornada com cortinas pesadas, nas cores alaranjado e vermelho. Enoque, reverenciando, cumprimentou o chefe e seus assessores, Quilon e Uda. Quem é o chefe de vocês? Perguntou o líder. Raito respondeu. Não temos chefe, somos os servos de Jesus e de Maria. Ele deu uma gargalhada. Da mulher que foi virgem antes, durante e depois do parto. Riram estridentemente. Maria, a mãe de Jesus e também da humanidade, falou Raito. Cala-te, não mintas para nós. Não gostamos dela, ele, ainda admiramos, apesar de não concordar com a sua doutrina. Ele manda a gente se rebaixar. Como aceitar isso, se sempre que o fazemos somos acertados pelas costas? Queria saber o que vocês desejam de nós. Que estamos presos. Não dramatizem, vocês não estão presos, são nossos convidados. Não vieram aqui para descobrir os nossos laboratórios e nossos departamentos reencarnatórios. Vamos mostrá-los para vocês, e depois vamos ver o que o chefão vai determinar. Olhando para Nagi, falou. Já o conheço. Um dia fui à sua colônia pedir 3 reencarnações e vocês gentilmente nos atenderam, mas trabalharam tanto na mente dos nossos companheiros que perdemos o domínio sobre eles. Agora, com a chegada de eminentes cientistas em nossa organização, estamos partindo para a encarnação elaborada pelos nossos competentes companheiros. O Dr. Khan, da nossa equipe, interveio. Gostaríamos muito de cooperar com os senhores. A volta à Terra é uma bênção e vocês estão aptos para esses momentos de amor. Tudo faremos para ajudar a organização de vocês. Os trevosos olharam-no com espanto, dizendo. Vamos até alguns dos nossos laboratórios, mas antes queremos revistar o seu grupo. Não gostamos de aparelhos, principalmente dos irmãos do Cordeiro. Com eles à frente, não alcançamos a rua, penetramos no interior do prédio, antecedendo-nos uma guarda de 6 espíritos trevosos, altos, mal encarados e cheirando a lodo. Parecia que eu era um anão, tão pequeno me sentia. Nada falava, e mais que apressasse os passos, eu ia ficando para trás. Eles andavam bem ligeiro e alguns dos nossos também. Quando chegamos a um dos imensos salões, iluminado tocheiros, uma equipe nos observou, um de cada vez. Eles eram os técnicos que liam através das auras o sentimento de cada um e nós passamos muitas vezes eles, mais que se esforçassem, eram impotentes para penetrar na nossa casa mental. Um deles perguntou à guarda. Que chefe deseja a companhia desses vampiros? Não sabemos, respondeu o guarda. Pensei. Que não perguntam os chefes? Eles estão ali na nossa frente, conversando. Um dos técnicos me deu um pescoção, dizendo. Cala-te, Naniko, senão vais ter comigo. Enoque, de um salto, se entrepôs entre nós. Não foi nada, só um pequeno agrado, falei. Logo nos levaram a um salão repleto de aparelhos, onde vários cientistas trabalhavam. O chefe perguntou. Qual de vocês é o grande cientista do Senhor? Nenhum. Somos apenas aprendizes do Evangelho. Olhando Nagi, falou. Você eu já conheço, e sei que pertence ao departamento reencarnatório. Venha aqui para frente. E um dos cientistas trevosos perguntou ao Dr. Nagi. Podemos considerar um ser vivo como sendo uma máquina? É agora. O que fazer, Nagi? Pensei. Mas ele respondeu tranquilamente. Não podemos considerá-lo máquina, se ele é composto de combustíveis que são integrantes do próprio organismo. Máquina é máquina, o ser é obra de Deus e nele os seus mistérios se fazem presentes, devido à ignorância do próprio ser. No dia em que o ser evoluir,
Os véus dos mistérios cairão e nós penetraremos no universo dos seres. Sabemos que a vida começou na água, e na profundeza dos oceanos existem verdadeiros laboratórios de experiências biológicas. Acha difícil conseguirmos os elementos para a redução perispiritual? As palavras difícil e impossível não encontram guarida no vocabulário espiritual. O que facilita a redução espiritual é a técnica divina, respondeu Nagi. E o irmão a conhece? Não. Ainda sou um simples estudante da matéria reencarnação. Pois o seu grupo vai assistir às nossas experiências, falou um deles. E foi trazido um espírito que, através de um trabalho magnético, teve o seu perispírito reduzido à condição fetal. Que acha, doutor? Quase perfeito, respondeu Nagi. Que quase? Onde se encontram os fragmentos energéticos que mantêm os corpos nivelados? Se observarem bem o perispírito reduzido, vão perceber que ele nos parece embrulhado todos os fios energéticos que, como um paraquedas, se abrem no momento da ligação embrionária. E que não podemos fazer os fios se desprenderem. Indagou um deles. Aproximando-se do perispírito do irmão, Nagi tentou, mas ele continuou apenas diminuto. O chefe, meio zangado, aproximou-se de Raito, dizendo: se vocês nos ajudarem, tudo bem, se não, sentimos muito, mas serão nossos prisioneiros. Como podemos ajudá-los, se não possuímos capacidade para tanto? Respondeu Nagi. Confesso que, ao sabermos do progresso dessa organização, viemos para ver como vocês procedem. É mesmo? Falou o chefe, todo orgulhoso. Nós, continuou Nagi, não temos uma teoria exata e desconhecemos a morfogênese. É mistério para nós como uma gota de protoplasma, o ovo fecundado, finalmente se transforma numa arquitetura do organismo multicelular. Não é que somos tarefeiros de Jesus que tudo sabemos. Está bem, mas o que você acha dos nossos laboratórios? Achamos que a organização de vocês vem encontrando uma ajuda muito grande, não só dos encarnados como de grandes inteligências desencarnadas. Tem razão. Vamos descansar um pouco e logo teremos novos esclarecimentos. Assustei-me. Descansar? Nós não estamos cansados. Mas nem pensei duas vezes, alguns espíritos mal encarados já nos empurravam para um imenso quarto mobiliado e com certo conforto. Enoque indagou do chefão. A que horas voltaremos ao estudo? Vou pensar, nem sei que não os prendi ainda, respondeu de mau humor. Porque conhece o nosso trabalho e sabe que nada fazemos que ultraje a vontade do nosso próximo, respondeu Enoque. É isso, garoto, fique na sua, falou o chefe, fechando a porta. Juntamo-nos em prece e vi os nossos amigos orientais servirem de médiuns para outros espíritos superiores, que orientaram o grupo como agir. Que não ficamos incógnitos? Perguntei, depois. Porque é preciso estarmos aqui nas mesmas condições que eles. Cheguei à janela e percebi umas pessoas diferentes das outras que vimos. Chamei Enoque para vê-las. Esses são irmãos encarnados que fogem para cá quando dormem, explicou-me. O quê? Como pode ser isso? Olhe bem para eles e veja como estão felizes. E quando acordam, dizem que não dormem com os pesadelos. Pode esclarecer-nos que estamos ao lado desses cientistas loucos? Estamos aqui visíveis, simplesmente porque queremos saber até que ponto os encarnados estão ajudando a essas organizações, respondeu Sadhu. Nisso que ele se calou, entrou Gino, junto com 4 espíritos de fisionomias carregadas de ódio. Dirigiu-se ao Raito. Você é audacioso. Que veio até aqui. Os filhos da luz já não respeitam o livre-arbítrio. Ou desejam juntar-se a nós na salvação da terra? Enoque fitou-o com aquele olhar e demorou a responder. Estamos aqui em viagem de turismo. Vim com uma nova turma de aprendizes e resolvi mostrar-lhes a organização de vocês. Ele deu um sorriso de alegria e vaidade. E o que colheram? Muita coisa.
Estivemos no departamento científico e lá muito aprendemos. Fiquei ciente, e poderemos entrar em acordo. Vocês nos ensinam o que não sabemos ainda, e nós relatamos as nossas descobertas, propôs Gino. É isso que aqui estamos, disse Sadu. Vêm ocorrendo certos fatos na crosta da Terra alheios ao nosso conhecimento. Sendo esta a causa, voltaremos aos laboratórios. Lá, trocaremos experiências, falou Gino. Disse para mim mesmo. Bonzinho, o moço. Ele se virou e me olhou com aquele olhar trevoso, tão comum nas pessoas encolerizadas, sem nada dizer. E assim voltamos ao laboratório onde outros nos esperavam. Gino falou. O Enoque está com uma nova equipe de alunos e deseja ensiná-los algo sobre as nossas conquistas científicas. Os trevosos sorriram, felizes. Que vitória! Disse um deles. Naji, com a sua disciplina oriental, foi o nosso porta-voz, quando Antero indagou-lhe. Que vocês, do departamento reencarnatório, nos obrigam a levarmos os espíritos que desejam reencarnar para submetê-los ao humilhante processo ultrapassado da regressão espiritual, quando sabemos que hoje nos encontramos aptos para levar à Terra os espíritos munidos das suas vontades, e não apenas um disco apagado, propenso a receber uma nova gravação, que às vezes nem deseja. Levado para os departamentos do Cordeiro, o espírito é obrigado a aprender o Evangelho e tomar-se frouxo, o que vocês chamaram de humilde. Estamos estudando o inconsciente passado e o inconsciente atual e constatamos que estas zonas são a consequência de certos campos energéticos que apresentam funções específicas. Os campos vibratórios que esbarram no corpo físico são os sugadores daquelas energias. Então, como vocês desejam apoderar-se do consciente e do inconsciente em nome do Cordeiro, se ele sempre pregou a liberdade? Não seria mais fácil deixar o espírito escolher a sua forma de vida? Se existe liberdade, que vocês interferem tanto? O irmão está bem longe da doutrina do Cristo. Os espíritos, quando desencarnam, são socorridos e cursam escolas redentoras. Só depois eles mesmos buscam mergulho na carne. Não são obrigados? Como não obrigados? Disse um dos cientistas. O espírito quando passa muito tempo sem reencarnar vai perdendo a memória, vai ficando caduco, sofre lesões perispirituais terríveis. Se ele não mergulhar no líquido aniótico não tem condição de ficar no plano espiritual, principalmente em nossas organizações. Naji voltou a dar explicações. E isso mesmo. Enquanto o homem necessitar reencarnar, ele terá de fazê-lo, não importa onde esteja hospedado, se nas colônias espirituais ou nos umbrais. Mas onde está a justiça divina? Deus deseja que todos os seus filhos cursem a faculdade moral e a intelectual. Com essa finalidade, oferece-lhes pátria, lar, paz e até um guia espiritual para instruí-los nas decisões da existência física. O espírito, ao reencarnar, recebe um corpo físico, inteiramente novo, corpo com o qual vai tentar percorrer os caminhos terráqueos para retificar as lições em que haja falido, auto-merecimento, não bondade divina. Quanto à organização trevosa ter de obedecer aos departamentos da encarnação, não estamos capacitados a responder. Desconhecemos, ainda, imperfeição nossa, as verdades da vida, isso nada podemos fazer vocês a não ser estudarmos, juntos, o motivo da existência dos planos divinos e das zonas umbralinas. Sabemos nós que o semelhante atrai o semelhante, e estas zonas são como para-raios. Captam as mentes ligadas ao ódio, à vingança e ao egoísmo. Deus não as criou. Foram as mentes não ligadas a ele que as criaram. Cala-te, umbralino. Disse um deles. Desculpe, falou Enoque. A reencarnação é mesmo necessária à evolução do espírito? Perguntou Antero. Sim, e aqueles sem evolução são admitidos em instituições hospitalares e bons espíritos magnetizadores aplicam-lhes pássias e os fazem adormecer. Bendito esquecimento.
Pois assim são colocados na veste física para cumprir com o plano de Deus. Entretanto jamais serão esquecidos, sempre estará um espírito de luz ajudando-os a serem bons e a vencerem as dificuldades da imperfeição. Mas é isso que não queremos. O que estamos realmente precisando é fundar um departamento reencarnatório bem longe do Cordeiro. Se Deus ofereceu a liberdade, que Jesus deseja aprisionar? Engana-se, o que Jesus deseja é salvar. Aí, iniciar um estudo das rodas energéticas, principalmente os centros de força do perispírito. Eles desconhecem a quantidade deles, conhecendo somente os considerados principais. As rodas energéticas do duplo são guardiãs de cada órgão e os chakras mais importantes comandam os outros e são seus fiéis protetores. Mas eles só conheciam os chakras como captadores energéticos dos corpos, portanto, onde eles gostam de atuar para vampirizar. Perguntou um deles. Os chakras têm alguma importância na composição dos corpos? Sabemos que é através deles que o espírito se alimenta dos fluidos espirituais. Não temos conhecimento mais detalhado do assunto, respondeu rápido Enoque. Deixamos vocês entrarem aqui, porque julgamos que trocaríamos informações, mas agora constatamos que estão aquém dos nossos conhecimentos, falou Gino. Tem razão, falou Raito. Talvez vocês nos julguem cientistas divinos e nós somos apenas socorristas. Socorristas. Somente isso. E o que faz o Dr. Nagy com vocês? Dado o grande número de abortos, senti a obrigação de juntar-me a eles para buscar a causa e constatamos que é devido à droga, explicou Nagy. Droga? E se entreolharam? Então a causa de vocês chegarem até aqui foi em busca de drogados? Sim. Estamos buscando somente aqueles que querem ser socorridos. E nós julgando que vocês fossem hábeis cientistas do departamento reencarnatório. Todos deram boas e gostosas gargalhadas. Nós também. Aí Laerte falou. E mesmo, ao ter visto Luiz Sérgio entre vocês pensei. Mas ele nem é médico. Assustei-me. Os trevosos me conheciam, e muito bem. Desculpem. Irmãos, não foi essa a nossa intenção. Estamos aqui em busca de alguns nomes da colônia de socorro, o núcleo de orações. E depois, ficamos curiosos, à medida que aqui recebíamos excelentes lições científicas. Mas acreditamos que não violamos as leis desta organização. Se vocês tivessem aqui entrado sem autorização, aí sim, seriam punidos, mas se andam atrás de viciados, podem ir buscá-los nos arredores da cidade, eles só nos dão trabalho, são verdadeiros farrapos humanos. Obrigado, falou Nagy. Levarei para o departamento reencarnatório o pedido de vocês de separarem o intercâmbio existente há muito tempo, de levar os espíritos daqui à carne. Ficaremos gratos, mas recorde-se de que estamos estudando um meio de também o fazermos e temos a certeza de que logo o conseguiremos. Gostaríamos de nos retirar, e a permissão de limpar a cidade de vocês, falou Enoque. Ótimo, podem retirar-se. Querem alguns soldados guias para levá-los até os drogados? Não é preciso, chegaremos lá. Com a licença de vocês, agradecidos nos retiramos, falou Enoque. Antes, vocês não desejam banquetear-se com a nossa equipe? Hoje teremos um almoço de rei. Foram trazidas muitas iguarias. Não, obrigado. Se possível, vamos sair imediatamente. Um deles, rindo, falou. Vocês se esquecem de que os irmãos do Cordeiro não se alimentam. Eles são santos. Todos riram e Gino, com seu porte altivo, nos levou até a porta, desejando bom trabalho. Samita, ao aproximar-se dele, disse-lhe. Um dia, Gino, Gdita me falou de você. Ele barrou os passos de Samita e eu gelei. Estamos perdidos, pensei. Mas a bela médica completou. Gdita lhe ama muito. Você sempre foi o seu grande amor, ela não esquece e ora sempre você. Ele, com um olhar de ódio, retrucou rispidamente.
Não conheço ninguém com esse nome. Diga a essa mulher que não brinque com coisa séria. Odeio o passado, para mim só existe o hoje, e, sinal, ele toma grande parte do meu tempo. Está bem, me desculpe. Mas quando lhe disse que viria aqui, implorou-me que lhe disse isto, e entregou-lhe uma carta, que Gino rapidamente guardou no bolso. E assim ganhamos a rua e eu nem olhei para trás. Que medo daqueles espíritos nos prenderem. Mas Enoque estava tão calmo que me tranquilizei, pois sempre vai lá. Você ficou louca. Falei para Samita não. É tão lindo o amor da mulher ele, que só esse amor poderá tirá-lo daqui. Você me conta. Sim. Depois que chegarmos a uma das casas transitórias, contarei o desencontro das almas gêmeas. Fomos andando pela cidade trevosa, sob um nevoeiro que encobria o céu. Nossos passos eram dados com dificuldade e andávamos enfileirados. A vegetação era de um aspecto desolador e as aves pareciam pré-históricas, feias, pavorosas, gritavam sem parar, e às vezes atacavam os transeuntes. Vimos até uma dessas aves atacar um jovem e levá-lo preso. Fiz menção de ajudá-lo. Estás louco? Essas aves são leais vampiros da organização, fui advertido. O jovem era picado pela ave e gritava estridentemente. Continuamos a caminhar e já íamos saindo da cidade, quando Lilian avistou Celso caído ao chão, um trapo humano. Ela correu até ele, alisando-lhe o rosto. Ele abriu os olhos e, ao vê-la, murmurou angustiado. Dê no pé, garota. Aqui é o inferno, não queira me salvar. Vá embora. Corri a ajudá-lo e levantamos Celso. Apavorado, segurava-me com uma força de gigante. Com a fisionomia animalesca, nem parecia aquele jovem que serviu de aviãozinho para os trevosos, no início do livro. Celso era a expressão da dor e do desespero. A droga me jogou no inferno, não só quando na carne como também aqui com eles. Com Celso junto à nossa equipe, fomos saindo. À medida que ganhávamos terreno, parecia que volitávamos. Que bom é a liberdade! Que bom é viver ao lado de Deus, segurando as mãos de Jesus! Que bom é ver o sol novamente e sentir o perfume das flores e acariciar as folhas das árvores amigas! Como é bom viver em paz! Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 27. A saga de Gino e Gdita. À medida que íamos saindo daquele lugar, dávamos graças a Deus. A cidade dos trevosos era uma penitenciária da dor, mas, deixando-a para trás, sentimos o coração apertado. Pensava eu que muito pouco fizéramos pelos irmãos sofredores daquele lugar. Perceberam todos que estamos sendo seguidos até aqui? Falou o Dr. Nagy, apreensivo. Eu não, respondi. Confesso que nada percebi. Devemos agradecer ao Gino. Graças a Deus pudemos sair de lá sem precisar do socorro da espiritualidade maior. Gino nos permitiu a retirada sem problemas. É mesmo. Mais que domine aquela região, ele ainda possui dentro de si as lembranças e as saudades. Agora compreendia do Gino. Só consentiu que saíssemos graças a Samita, que é amiga do seu grande amor. É mesmo, Sérgio, fiquei admirada. Como pode um homem tão duro curvar-se diante de um simples nome de mulher? Favor, Samita, conte-nos a história de Gino e Gdita. Gdita era filha única de abastado comerciante na Sicília. Aos 16 anos, ficou noiva de próspero médico, mas um dia conheceu Gino, um milionário da região, dono de verdadeiro império, pouco mais velho que ela, e foi amor à primeira vista. Gino nunca mais deixou a sua amada, não regateando esforços para possuí-la. Os pais de Gdita, Giacomo e Henrichetta, desaprovaram o casamento da filha com Gino. Sua fama de mulherengo era muito grande, pois só vivia cercado de mulheres, e depois, ninguém conhecia a origem do seu dinheiro. Mas a filha desejava aquele homem e os pais, que a amavam,
consentiram no enlace, que se realizou com grande pompa, comentado em toda a Itália. 3 dias de festa. E assim Guidita tomou-se a senhora Gino Giuseppe. Nos primeiros meses, o casal foi conhecer o mundo e quando veio o primeiro filho, este nasceu mongoloide. Gino desejou matá-lo e Guidita, desesperada, viu que o marido era mau. Daí, começou seu inferno de vida para proteger o filho, que Gino não queria aceitar. Ele fugia para junto de outras mulheres, enquanto a esposa sofria com a sua indiferença. O filho viveu pouco tempo, logo desencarnou. Guidita queria mais um filho, mas o marido tinha pavor de ver nascer mais um doente. E, assim, aquele arrebatador sentimento, mesmo sendo imenso, não se completava pelas inúmeras exigências de parte a parte. Os dois morriam de ciúmes um do outro e só eram felizes quando ficavam sozinhos, até parecia que as pessoas falavam outra língua, diferente da deles. Um dia Gino conheceu Emma, uma lindíssima mulher. Ela o envolveu de tal maneira que Guidita já nem o via mais. Ferida de ciúme, começou a frequentar todas as festas da cidade e, sendo muito jovem e bonita, via-se assediada pelos rapazes. Gino, sentindo que ia perder a esposa, voltou para ela. E Guidita ficou grávida. Isso era o que ele desejava, para que ela se afastasse da sociedade e ficasse distante das inúmeras festas. Julgando que o marido ia mudar de vida, ela se entregou a ele de corpo e alma. Mas Gino, enfeitiçado a Emma, retomou para ela muito mais dominado, enquanto Guidita, grávida, sentindo-se traída e infeliz, decidiu voltar para a casa dos pais, onde foi recebida carinhosamente não só eles, como pelo antigo noivo, o médico Lourenço, que jamais a esquecera e não se casara. Um dia, Lourenço apareceu cravejado de balas. Havia sido assassinado, sem ninguém ficar sabendo quem fora o autor do crime. Somente os pais de Guidita desconfiaram, pois já sabiam dos maus antecedentes do genro e que sua imensa fortuna era ilícita, além de pertencer a uma organização poderosíssima na Itália. Temendo pela vida da filha, Giacomo foi falar com Gino. Disse-lhe que, mesmo divergindo dele, desejava a felicidade da filha. Gino respondeu que não acreditava que o filho fosse dele, que estava só esperando o seu nascimento para matar a criança. Antes, precisava certificar-se de que era mesmo filho do antigo noivo de Guidita. O velho Giacomo tentou em vão convencê-lo de que a filha era incapaz de trair alguém, principalmente o homem que amava. Gino colocou o sogro para fora de sua sala e este, chegando à casa, achou mais prudente fugir para outra cidade. A filha não compreendeu o motivo, mas acabou aceitando. E assim, aquela família vendeu tudo que possuía e saiu da Sicília. Foi quando nasceu Francesca, lindo retrato da mãe. Guidita nem acreditava que tinha nos braços uma fidà, fruto de um imenso e louco amor. Em sossego daquela família durou pouco. Um dia, tiveram a casa invadida pelos homens do Gino que raptaram Francesca e mataram o velho Giacomo. Guidita, alucinada, tudo fez para recuperar a fidà, mas a organização a qual Gino pertencia lhe barrou os passos e ela foi colocada num sanatório de doentes mentais. Sua mãe, completamente louca, lhe fez companhia. Um dos médicos daquele hospital apaixonou-se pela triste e bela siciliana e lhe prestava muito auxílio, principalmente ocasião do desencarne de sua amada mãezinha. Guidita alertou o Dr. Vittorio sobre a organização de Gino, mas ele era um homem justo e tudo fazia ela. Enquanto isso, Gino mantinha em seu poder a menina Francesca. Às vezes olhava com carinho, mas o ciúme era maior que o amor paterno. Dizia Emma que logo mataria a fidà, aguardando somente os resultados do exame sanguíneo, pois ele iria provar se ela era mesmo sua filha e frisava bem que tinha certeza de que não era dele. Francesca, criança muito e sozinha, era guardada às 7 chaves, quase não tinha amigos. Quando teve a comprovação de que ela era mesmo sua filha, não sabia o que fazer para agradá-la, e depois, ela era o retrato de Guidita.
Um dia, resolveu ir ao hospital buscar a esposa e quando lá chegou ficou sabendo que um dos médicos daquele estabelecimento a retirara de lá. Enfurecido, buscou o casal e, ao encontrá-lo, praticou mais um cruel, injusto e covarde crime. Gdita mantivera-se fiel a ele, jamais se entregara a alguém, estava na casa do médico juntamente com os pais deste, ele a levou para lá, porque ela jamais fora louca. Desesperado ter matado Gdita, afundou-se na droga e logo desencarnou. A heroína se separou do corpo físico. Aí buscou os amigos e junto a eles vive na cidade da dor. E Gdita, onde anda? Logo iremos conhecê-la. Ela luta para salvá-lo, só vive nesta região de sofrimento para um dia levá-lo para Deus. E o que foi feito de Francesca? Gino a fez casar e ela cumpriu com o seu dever de esposa e mãe, levando vida normal, apesar de ter sido criada quase junto a uma das mais terríveis organizações que se conhece. Ela jamais soube que o pai era um fora da lei, adorava-o e ele morreu amparado em seus braços. Francesca caminhou no lodo, mas jamais se deixou contaminar. Ouvíamos, em silêncio. Quando Samita parou, desejei saber onde ela conhecera Gdita, mas o local era tão gostoso de estar, que quase não fiz perguntas. Vagávamos havia algum tempo. Eis que avistamos o portão florido da Colônia da Luz. Ele se abriu devagar para nos dar passagem. Olhei ao redor e ninguém vi. Eletrônico este portão, Damian? Não. Então, como se processa? Pergunte para eles. Calamo-nos. Um senhor de roupas brancas nos recebeu no jardim, e que jardim! As flores me pareceram molhadas, como se tivesse chovido àquela hora. Enquanto parei para admirar o local, os outros se foram e eu nem percebi. Mas aí o espírito que nos recebeu veio buscar-me. Apesar do seu porte majestoso, havia tanta doçura e humildade nele que, meio sem graça, lhe perguntei. Para onde foram os meus amigos? Estão logo ali esperando você, respondeu. Quase morri de vergonha. Sabe, adoro flores e não resisti, parei para saudá-las. Sabemos disso, e feliz o homem que louva as coisas de Deus e as respeita. Fui caminhando ao seu lado e logo encontrei a turma, que conversava com outros senhor. Raito me apresentou. Este é Luiz Sérgio, Honorato. Sejam bem-vindos. Quanto a ti, Luiz Sérgio, desejo que aprecies, e muito, as nossas flores. Logo adiante tem um viveiro de orquídeas de todas as espécies. Verdade? Quando posso vê-las? Quando desejar, falou, despedindo-se. Entramos no belo prédio e Nagy despediu-se de nós. Ele era esperado em outro local, uma ala de gestantes. Nos corredores muitas e muitas fotos, e sinal de gente bem conhecida. Chegamos ao pátio interno, onde várias mulheres que conversavam, gentilmente, sorriram para nós. Não sei que, ao mirar uma delas, falei para mim. Esta é a Gdita. Era linda, linda, linda. Fiquei meio apatetado, olhando-a. Ela estendeu a mão e falou. Sejam bem-vindos. Que notícias nos trazem? Estivemos no Vale do Brilho, mas pouco fizemos ele, respondeu Enoque. Ela baixou um dos mais belos olhos que já contemplei, dizendo. Verdade, Enoque. Então o Gino não enfraqueceu ainda? Gdita, me perdoe, mas falei em seu nome, disse Samita, aproximando-se dela. Fizeste bem. Estou pensando seriamente em ir buscá-lo. Acho que já chega de só causar lágrimas e sofrer também. Gino não é mau, a terra o transformou, ele recebeu dos pais o comando de terrível organização e, sendo ótimo filho, o que fez foi para agradá-los. A mãe de Gino foi uma das mais temíveis participantes dessa organização e levava o marido à frente de todos os negócios. Aproximei-me e disse. Quando desejar ir buscá-lo estarei pronto a ajudá-la. Gostei do Gino. Graças a ele nós de lá saímos. Então ele ajudou vocês? Não digo que o Senhor nos fez todos bons,
Quem nos coloca essa tinta difícil de sair somos nós mesmos. A senhora tem razão, o Senhor é bom pastor. Agora, quero apresentar-lhes as outras. Esta Henricheta, que na vida física foi minha idolatrada mãe. Meu Deus, que dignidade! Parecia uma santa. Esta é Priscila, minha grande amiga e irmã, esta outra é Joaquina. Todos nós as reverenciamos, sendo convidados a chegar até a sala de chá. Ali, Gdita, sentada ao piano, cantou esta canção. Senhor, onde ele está me diz. Quero logo ir buscá-lo. É tão bom ser feliz, Senhor. Ele vai lhe pedir perdão de joelhos, se preciso for. Estenda as suas benditas mãos. Meu amado Senhor. Os meus olhos estão cansados de chorar. Os meus passos querem logo alcançar. Nos meus lábios a prece a murmurar. Venha, meu amor. A eternidade está a nos esperar. Graças ao nosso Senhor. Graças ao nosso Senhor. Sua voz, não existe no meu vocabulário palavras para descrevê-la. Outras músicas ela cantou, mas nenhuma com tanto sentimento quanto esta. Também interpretei algumas das minhas músicas e eles gostaram muito de Criança Querida. Não resisti e lhe perguntei. Irmã, quando o Gino desencanou, a senhora não pôde ajudá-lo? Não, Sérgio. Tudo fiz para livrá-lo dos seus inimigos, mas eles eram tantos. Gino comandou uma das mais poderosas organizações mundiais da droga, sendo este o motivo de ali estar. Como a senhora deve sofrer vê-lo ali? Sim, quem pode desfrutar das delícias da vida, quando deixa para trás um pedaço do seu coração? Desculpe, mais uma pergunta traço pode fazer, meu filho. Sendo Gino a sua alma gêmea, como pode ele ser tão mau, e a senhora tão boa? Não sei se ele é o meu outro pedaço, mas sei que somos almas irmãs, porque o conheço muito bem, e ele não é tão mau quanto aparenta. Não é? Não. Tenho um relatório de tudo o que fez, embora tenha feito algum bem. O que ele fez de mal pesou muito na sua ficha divina, pois ele foi contra as leis de Deus. A senhora o ama muito. Arrependi-me da pergunta. Ela cerrou momentaneamente os olhos e respondeu. Amei ontem, amo hoje e sei que vou amá-lo amanhã. O amor não morre, o verdadeiro amor é imortal. O que termina são as atrações físicas que a imperfeição do homem chama de amor. O sentimento verdadeiro é laço fluídico que ninguém vê, mas se percebe, porque a criatura amada resplandece em lembranças em nossos corações. O amor é a estrela que jamais fica ofuscada pela escuridão da dor ou da injustiça. O amor para mim é uma floresta que se renova a cada minuto, e que agradece sem cessar a Deus, ter lhe dado vida. O amor é muito mais que corpos se entrelaçando, são olhos que se fitam num grito de esperança de que jamais deixarão de enxergar um ao outro, mesmo estando separados. O amor, Luiz, é o perdão em ação. Quem ama, ama verdadeiramente, nada exige da pessoa amada, mas tudo faz pela sua felicidade. O amor pode nos parecer uma gota de orvalho, mas quando o coração é uma flor, ele se sente alimentado. Aquele que não conheceu o verdadeiro amor é uma rocha que jamais foi lapidada. O amor é fruto criado Deus e amadurecido duas criaturas que se propuseram a viver juntas eternamente. De um ser que jamais amou pode-se dizer que nada conhece da vida. Para mim, o amor entre duas pessoas são duas folhas de porta se abrindo mansamente para que outros passem elas, mas no dia em que se reencontram novamente, porque as portas têm de se fechar, elas gritam de felicidade ao bom Deus que as criou. Aqueles belos olhos estavam marejados de lágrimas. Então recordei-me de Gino, na organização das trevas. Como o homem ainda é ignorante e infeliz. Teve a glória e a luz junto dele e preferiu o inferno. Vários Ginos existem que jogam a cada minuto as oportunidades fora. Contemplávamos aquela belíssima mulher que estava à espera de salvar o seu grande amor. Irmã, que não vai até aquela cidade. Disse-lhe. Estou pensando nisso, esperando só a permissão do alto.
Enoque convidou-nos a nos retirarmos. Beijei as mãos de todas e, quando dali saímos, disse a Karina: o meu amor, você é uma embarcação que naufragará se acaso não estiver bem ancorada nas águas dos seus sonhos. Oh, meu querido! O meu amor, você é mais que um amor, é um sentimento fraterno que nos une até a eternidade. E o meu você, Luiz Sérgio, disse Enoque, é. Não estrague o meu lirismo, não venha com suas brincadeiras. Você nem sabe o que é o amor de duas criaturas. Como você me conhece mal, hein, Luiz Sérgio? Ainda bem que não lhe foi permitido contar a vida de seus colegas de trabalho. Tem razão, o meu amor chama-se Jesus Cristo, a minha obrigação, os jovens, minha felicidade, possuir os melhores amigos do mundo. Vocês, falou sorrindo, reverenciando e cruzando os braços sobre o peito. Capítulo 28. Encontro e desencontro. Perdoe-me, amigo, não precisa apelar, estava brincando. Nada sei do seu passado. Um dia, vou ditar minha vida para você, prometo. Não me diga. Como vai ser o título do livro? Um raiozinho de sol. Não brinque comigo, Enoque, e depois você sabe. O que a gente promete, a espiritualidade maior carimba. Então você me cobra, está bem? Será que terei oportunidade de escrever o livro do Enoque? Não sei, não. Mas agora tenho de narrar os fatos que estamos vivendo aqui nesta colônia, onde um pássaro que pode voar permanece no pântano da dor, procurando buscar um pedaço da sua alma. Gdita me pareceu um anjo de ternura em missão na terra, enquanto dificilmente se acreditaria que Gino fosse alguém muito importante para ela. Com o nosso grupo reunido, fomos chamados Catarina. Adentramos em tácito auditório e imediatamente fomos envolvidos uma vibração divina. A música que docemente soava foi nos enlevando de tal maneira, que me senti flutuando. Damian falou baixinho. Sérgio, que vibração! Demoramos ainda algum tempo ali, creio eu que para reequilibrar-nos, pois vínhamos da cidade trevosa. Não sabíamos se ficaríamos em solilóquio ou teríamos uma palestra normal. Mas logo deu entrada a Gdita, que proferiu esta bela oração, inspirada no Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Percorremos prados verdejantes protegidos Ele, nosso amado Pai. Somos guiados mansamente a águas tranquilas. Ele aplaca a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça. Mesmo nos momentos difíceis nada tememos, porque o seu cajado nos consola. Só teremos amigos fiéis nos ensinamentos de Jesus, cujo cálice transborda de bênçãos para toda a humanidade. Ajuda-nos a habitar a sua santa casa para que os nossos dias sejam longos de paz e felicidade. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Quando Gdita silenciou, os meus olhos estavam marejados de lágrimas. Em seguida, o palestrante nos cumprimentou, iniciando a sua elucidação. Irmãos em Jesus, temos obrigação estender as nossas mãos até o próximo, e buscá-lo quando se encontra perdido. Como trabalhadores, precisamos enfrentar qualquer situação, principalmente junto aos menos esclarecidos. Esses, mercê de Deus, são minoria, mas encontram nos irmãos encarnados os cooperadores. A cada dia a dor, o desespero e a tristeza se alojam no coração da humanidade. Hoje se cultua o corpo e o sexo, obras divinas que estão sendo profanadas mentes sem conhecimento, esquecidas de buscar em Deus a razão da própria vida. Enfrentamos, hoje, nos departamentos da reencarnação e no da desencarnação, sérios problemas referentes ao desconhecimento da existência do mundo dos espíritos. O homem mata e morre a cada minuto, desobedecendo às leis da natureza, que são sábias. O homem e a mulher brincam de fazer sexo, quando o sexo é a eclosão do amor. O sexo é um órgão com finalidade quase igual à de outros órgãos, só que ele é o órgão rei, porque é através dele que se dá o intercâmbio divino. Na atualidade, o homem tem desvirtuado a sua função orgânica,
Ou melhor, a vem destruindo. Nunca se viu uma humanidade tão doente sexualmente. O que está acontecendo é que muitos julgam que o sexo é a razão única do viver e esta ignorância vem levando o homem à impotência, às doenças sexualmente transmissíveis, ao homossexualismo, enfim, o homem brinca com o sexo como se ele fosse algo eterno e lhe pertencesse. Consideramos o sexo uma chave que pode ser utilizada na porta do inferno ou do paraíso. Nessa concorrência sexual, homens e mulheres, quem vem perdendo é a família. Nunca se viu crianças tão infelizes, jovens tão perdidos. Os pais esquecem que o seu compromisso maior é para com os filhos e muitos deles são filhos abandonados, mesmo vivendo junto dos pais. As meninas julgam que a virgindade é fardo pesado de carregar e se entregam ao primeiro namorado. Daí, passam a viver várias experiências, às vezes bem traumatizantes. A garota perde a virgindade e mata os seus sonhos, tomando-se mulher infeliz, doente e traumatizada. Agora, de quem é a culpa? De toda a família, que não orienta seus filhos para a responsabilidade divina. E no lar que o homem recebe elucidações morais, e se eles, desde pequenos, forem criados sem respeitar Deus, jamais respeitarão a família. Se os órgãos de comunicação, as religiões e as instituições educativas não se unirem em um mundo melhor, em breve todos os lares serão atingidos. Nós, que convivemos com os jovens, temos constatado que tirar a roupa e mergulhar no sexo são atos hoje em dia bastante vulgares, contudo, bem tristes de presenciar. Esta luxúria que se expande no plano físico dificulta a reencarnação planejada pelos filhos de Deus. A reencarnação tem de obedecer a certas leis divinas, todavia o homem e a mulher estão criando para eles a lei do sexo livre e terão de aguentar as consequências. Assistimos a uma conferência que tratava dos abusos contra o menor e tomamos conhecimento de que é nos países ricos que mais se abusa da inocência do menor. Alguns até nos assustaram, apesar de ricos, as suas crianças são maltratadas, espancadas, violentadas, sodomizadas, mal cuidadas, e até morrem de fome. Nos países extremamente pobres, elas morrem de fome e carência de alimentos. Nos países ricos, elas morrem, porque os seus pais não têm tempo para alimentá-las. São extremamente sozinhas e às vezes morrem de solidão. Enquanto isso, o sexo livre, as orgias de álcool e drogas se alastram. Estamos expondo para vocês esses fatos, porque as trevas tentam realizar as encarnações e isso se deve simplesmente ao fato de hoje o homem procurar os trevosos e não os filhos da luz. Trouxemos vocês até aqui para aliviar as suas preocupações com referência a esta busca dos trevosos. Há dias eles sequestraram um dos nossos cientistas e ele constatou que naquelas organizações o progresso está muito aquém dos laboratórios divinos. Mas, mesmo assim, entre elas há notáveis inteligências. Ontem destruímos o laboratório visitado na Agi e vocês. Quando lá estiveram, Sara colocou um demolidor energético e voaram para os ares todos aqueles aparelhos que vocês viram. Neste instante, os trevosos choram essa perda, contudo, até que se organizem novamente, já teremos trazido para casa muitos dos cientistas que lá atuam. Eles julgam que Gino os traiu, motivo pelo qual o maltrataram e o jogaram nos arredores da cidade, sendo de pronto socorrido pela caravana de Okage. Dizem eles que foi Gino que os deixou sair da cidade. Gino os protegeu até transporem o portão. Graças a ele, vocês se encontram aqui. Muitos irão perguntar-me que vocês não destroem a cidade. Mais estranho que possa parecer, embora precariamente, essas organizações também nos ajudam. Elas existem, porque as mentes humanas não procuram imitar as abelhas que no favo colocam o mel. O homem ainda utiliza o seu ferrão, isso sofre tanto alimentando as cidades trevosas, todavia, dia após dia, os seus dirigentes morrem para viver, conforme ocorreu com Gino. Não obstante o esforço que se faz para que os homens sejam felizes, eles buscam as trevas companhia,
sem atentarem para o constante chamado de Deus, que manda sua mensagem de várias maneiras. Os cegos e surdos não a veem, nem a ouvem. Todos os dias a luz dissipa as trevas, mas o homem prefere a escuridão. Dias atrás, a caravana socorrista limpou os arredores do Vale do Brilho, mas logo lá estarão muitos outros mais. Desejamos aos irmãos muita paz e que todos estejam sempre de mãos estendidas ao próximo. Terminada a preleção, ainda fiquei ali. Estava louco de vontade de correr até Gdita para ver o Gino. Imagine a alegria dele ao rever o seu grande amor. Nisso, Sara me chamou. Luiz, vamos embora. Fomos saindo, devagar, até chegarmos ao pátio, onde nos despedimos. Fui até a biblioteca e lá encontrei um jovem que puxava de uma perna. Ele me reconheceu. Você não é o Luiz Sérgio? Sim, sou eu. E você, de onde vem? O que lhe aconteceu? Sofri um desastre e aqui estou de passagem. Já era para ter ido para outro lugar, mas a irmã Matilde me trata tão bem que reluto em sair daqui. O que farei só quando reencarnar? E pode? Não, mas eles não nos forçam a nada. Meu jovem, você deve ter vergonha de dizer o que está a me dizer. Se foi socorrido esta casa, deve respeitá-la com seu amor, e não levar os seus diretores a cometerem um ato de indisciplina à sua causa. Este lugar é belo, mas se ficar aqui não terá oportunidade de aprender e o homem que não aprende retarda a sua chegada ao paraíso. Que está me dizendo isso? Simplesmente, porque você permanecendo nesta casa vai demorar a ficar bom dessa perna. O que você faz aqui? Leio, tomo sol, escuto música e adoro prece das 5 horas, quando todos os lanceiros de Maria se unem para orar pela humanidade encanada e desencanada. E, Flávio, você está deixando passar o tempo, e ele não perdoa aqueles que o negligenciam. Gostaria que você se juntasse aos trabalhadores do Senhor e saísse a semear amor e humildade. Ele baixou os olhos e eu fui me retirando, quando ouvi dizer: Luiz Sérgio, logo estaremos juntos, espero. Também espero, Flávio. É muito triste nada esperarmos da vida, e me sentirei muito feliz em saber que está trabalhando. Reuni-me novamente ao meu grupo, mas Raito me falou que Gdita estava esperando-me na enfermaria 10. Agradeci e fui até lá, assobiando uma canção de amor. Quando entrei, Gino ali estava, deitado em uma cama coberta a lençóis bem alvos. Ao lado, Gdita, segurando sua mão. Gino, a minha chegada, fitou-me com ódio. Falei para Gdita. Que bom que ele veio. Sim, mas fico triste ele ter sofrido tanto. O corpo de Gino estava em péssimas condições, fazendo-o gemer de dor. Entretanto, Gdita ali estava, ao seu lado, dando-lhe proteção e carinho. Notei que o olhar de Gino para ela era mais que um olhar, era a paixão faiscante do desejo. Era belo demais vê-lo junto à sua ex-esposa. Admirava a cena e ele adormeceu. Sua cama estava cercada de placas metálicas, isolando de qualquer contato com outras pessoas. Vendo que adormecera, ela ajeitou a coberta e foi saindo, levando-me junto. Está feliz, irmã? Sim, Luiz Sérgio. Agora, com o socorro de Gino, posso deixar esta casa, já está na hora de elucidar o meu espírito. Só desejo que Quino logo se recupere. Só assim poderei partir em paz. Não, irmã, não pode deixá-lo. Há quanto tempo vocês estão separados? Luiz, a separação continua, apesar de estarmos tão perto. Há muito Gino destruiu o laço do nosso relacionamento, e mais que desejemos, ainda está longe o dia do nosso reencontro. São águas que já passaram baixo da ponte e já ganharam o grande rio. Buscá-las, para quê? É quase impossível. Mas não vai agora, espere até que fique bom. Prometi a Deus tirá-lo de lá, mas também prometi aceitar nova separação. Posso beijar o seu rosto? Ela sorriu. Apanhei uma magnólia e lhe ofereci, beijando-a. Seja feliz, irmã,
E diga ao Gino que orarei para ele o Salmo 57, até o versículo 11. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Deus lhe pague, meu filho, e que todas as flores do esclarecimento se abram em seu caminho. Despedimo-nos. Ela deixou no meu coração o perfume constante da sua presença. Capítulo 29. Ovoides, compromisso com a natureza. Gino, o terrível Gino, ali se encontrava ao lado da sua metade, até quando? Ninguém sabe. Creio que Deus não separa aqueles que se amam de verdade. Gino, praticando o mal, foi o mais atingido. Conheceu o amor, mas não soube vivê-lo. Com estas lições, eu estou aprendendo que não existem pessoas realmente más, porque todos nós possuímos algo de bom no nosso interior, é a chama eterna criada a Deus. Saí para reencontrar meu grupo, no meu coração expandia-se o perfume do agradecimento, esperando eu que chegasse até Deus. De longe avistei a turma, que conversava com o Dr. Khan. Fui chegando devagar e nem se deram conta da minha presença, tal atenção na conversa. Perguntava Enoque: